Olá, eu sou o professor Rafael Bezerra e na aula de hoje estudaremos a morfologia celular e reprodução das bactérias. As bactérias, assim como as cianobactérias e arqueias, são os seres vivos mais simples da natureza. O fato de serem organismos unicelulares explica, em parte, a sua simplicidade. Além disso, possuem organização celular procarionte. A célula procarionte é bem mais simples que os tipos de células eucariontes, a começar pelo tamanho. Para explicar melhor, vamos usar a célula vegetal como referência. As células vegetais, em média, possuem os maiores tamanhos. Mesmo elas só podem ser vistas com auxílio de um microscópio. As células vegetais geralmente possuem o dobro do tamanho de uma célula eucarionte animal. E uma célula animal, por sua vez, é 25 vezes maior que uma célula procarionte. Desta forma, podemos ter uma ideia do quão pequena é uma bactéria. O tamanho diminuto da célula bacteriana é explicado, em parte, pela ausência de núcleo e uma variedade de organelas membranosas que não ocorrem em seu interior e que comumente estão presentes nos tipos celulares eucariontes. Então, no interior da célula procarionte das bactérias, ocorre apenas o seu material genético, de DNA, disperso diretamente no hialoplasma, formando o nucleoide, já que este não é protegido por uma membrana nuclear, como ocorre nas células eucariontes. Relembrando, o hialoplasma é uma substância viscosa que preenche a região do citoplasma. Além do nucleoide, as bactérias também possuem pedaços de DNA circular denominado plasmídios. Este tipo de material genético geralmente possui informações relacionadas com resistência a antibióticos. Mergulhados no hialoplasma, também ocorre uma grande quantidade de corpúsculos denominados ribossomos, responsáveis pela síntese de todas as proteínas necessárias à vida da bactéria. A célula bacteriana também possui membrana plasmática, com as mesmas funções de controlar a entrada e saída de substâncias. Após a membrana plasmática, temos uma estrutura espessa e rígida denominada parede celular. A principal função da parede celular é prover uma maior proteção para a célula. Mas diferente das células vegetais, por exemplo, cuja composição é celulose, a parede celular das bactérias é formada por uma substância denominada peptidoglicano, uma mistura de carboidrato e proteína. A parede celular influencia a morfologia da célula, determinando o formato esférico, no caso dos cocos, o formato de bastão, no caso dos bacilos, o formato espiralado, no caso dos espirilos, e o formato de vírgula, no caso dos vibriões. Além disso, a parede celular das bactérias pode variar de espécie para espécie, na quantidade de camadas e na composição química. Basicamente, as bactérias com a parede celular mais espessa são classificadas como gram-positivas, pois elas retêm maior quantidade do corante cristal violeta, adquirindo coloração que varia do azul ao roxo. Neste mesmo processo, também é utilizado outro corante, que cora as bactérias com parede celular mais fina, adquirindo uma coloração que varia do rosa ao vermelho, sendo classificadas como gram-negativas. O prefixo gram é usado em homenagem ao seu descobridor, o patologista dinamarquês Hans Gram, que desenvolveu o método no século XIX. As bactérias gram-positivas são mais resistentes a medicamentos e antibióticos devido à maior espessura de sua parede celular. No entanto, poucas espécies gram-positivas provocam doenças ao homem. Curiosamente, a maioria das bactérias patogênicas, ou seja, que causam doenças, são gram-negativas e, embora possuam parede celular mais fina,
apresentam maior capacidade de adquirir resistência genética a antibióticos. Daí, a importância da identificação destas bactérias. A descoberta do antibiótico penicilina foi um grande marco na medicina, pois reduziu bastante o número de mortes por infecção bacteriana. A descoberta ocorreu de forma acidental em 1928, quando o bacteriologista escocês Alexander Fleming percebeu que um fungo do gênero Penicillium estava inibindo o crescimento de uma cultura de bactérias que ele estava analisando. Em resumo, a penicilina impede a formação da parede celular bacteriana, inibindo a sua reprodução e facilitando a sua destruição pelo sistema imunológico. Apesar de sua eficiência, os antibióticos devem ser tomados conforme a receita médica, obedecendo à quantidade de dias, os horários e a dosagem. O uso irresponsável de antibióticos tem gerado superbactérias resistentes a muitos medicamentos. Após a parede celular, em algumas espécies, principalmente as patogênicas, pode ocorrer a presença de uma estrutura que envolve toda a célula, denominada cápsula. A cápsula também possui composição de carboidratos e proteínas. As funções da cápsula bacteriana estão relacionadas à proteção contra as células do sistema imunológico, além de proteger a célula contra a desidratação. O material da cápsula também forma prolongamentos denominados fímbrias, que ajudam a bactéria a aderir às células do organismo hospedeiro. Algumas espécies de bactérias apresentam flagelos, e essa quantidade pode variar de 1 a muitos, dependendo da espécie. O flagelo é um filamento alongado, de composição proteica, com função para proporcionar locomoção em meio líquido. Com relação à reprodução das bactérias, a principal forma é a assexuada. Neste processo, que não requer um parceiro, em condições adequadas, uma bactéria leva 25 minutos para se dividir em duas, originando dois indivíduos geneticamente idênticos. Este processo é chamado de divisão binária, bipartição ou cisciparidade. Outro processo de reprodução assexuada é a esporulação. Neste processo, a bactéria pode formar um esporo que permanece no interior da célula-mãe. Um esporo nada mais é do que uma célula menor. No caso das bactérias, são denominados endosporos por permanecer dentro da célula. Além de reprodução, este também é um processo de sobrevivência, realizado quando a bactéria se encontra em ambiente e condições desfavoráveis. Os esporos são bastante resistentes e podem permanecer dormentes e viáveis por muitos anos. Quando as condições se tornam favoráveis novamente, o esporo germina, originando um novo indivíduo. As bactérias não realizam reprodução sexuada propriamente dita, mas elas podem realizar processos de incorporação de material genético extra, recombinando o próprio DNA e transmitindo essas modificações para os indivíduos gerados por reprodução assexuada. Essa recombinação genética pode ocorrer de 3 formas. 1. Transformação, que ocorre através de absorção de DNA exposto de bactérias mortas. 2. Transdução, quando a bactéria recebe DNA via infecção de bacteriófagos, vírus que infectam bactérias e se integram ao DNA hospedeiro. E 3. Conjugação, quando a bactéria recebe transferência de DNA via canal sexual de outra bactéria. Bem, turma, estas foram a morfologia celular e reprodução bacteriana. Espero que tenham gostado e não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e registre sua opinião nos comentários. Até a próxima! Tchau!